seu José levou um especialista em vinho português lá no podcast dele e aproveitou para perguntar sobre os técnicos portugueses em ascensão aí no Brasil, né? Todo mundo que veio, Jorge Jesus, Vitor Pereira e Abel Ferreira e outros, né? Também, Luiz Castro, enfim. Ele aproveitou para perguntar isso sobre o que ele acha desses técnicos portugueses. Então a gente vai dar uma olhada. Antes de tudo, mano, pedir uma forcinha para vocês aí. Deixa a inscrição no canal e se você chegou aqui e ainda não é inscrito, comenta aí, deixa o like porque ajuda bastante, beleza? Então, sem enrolação, bora ver o vídeo. Que eu também gosto. Bom, também gosto muito. bom, você gosta, você é torcedor do Porto. Sou. E não do Benfica. E nós estamos vivendo uma fase da chegada dos técnicos portugueses, né? A gente tem aí o Abel Ferreira, que é o treinador vitorioso, né? Português nesse momento. A gente tem o Vitor Pereira, a gente tem o do Botafogo, o Luiz Castro. o Luiz Castro. Temos o Antônio Oliveira do Cuiabá. Temos o Antônio Oliveira do Cuiabá, que eu acho que vai livrar o Cuiabá da Série B. Sim. E como é que você vê isso? Os portugueses chegando no Brasil? É uma fase passageira? Como é que você vê isso? Olha, Theo, eu acho que pode ser uma fase passageira, mas não a nível do profissionalismo. E eu passo a explicar porquê. Eu sempre gostei de futebol, acompanho muito. Eu e a minha mulher brincamos de cartola, conhecemos muito bem o Brasileirão, a verdade é essa. E o que é que acontece? Tem coisa aqui no Brasil que acontece com os técnicos portugueses que eu acho que são um pouco estranhas. Eu comecei a gostar de técnico português com o José Mourinho, ainda hoje gosto. O José Mourinho parece que é o único técnico que não pode falhar e é sempre criticado, mas a verdade é que é um técnico muito ganhador. Mesmo no Manchester United, recordemos o seguinte: ele ganhou, se não me engano, a Liga Europa e foi despedido como se o Manchester United tivesse ganho muita coisa há muito tempo. Já não ganhava, foi ele que ganhou o último grande título pelo Manchester, mas exigem mais deles. O problema do treinador português é que ele é realmente muito profissional e começa a exigir. O Jesus veio marcar uma era aqui, sem dúvida alguma, o Jorge Jesus. Dava gosto a ver o Flamengo do Jorge Jesus a jogar, e foi ele que abriu portas para os outros técnicos. Se o Abel Ferreira, por exemplo, estivesse no PAOK sem haver a história do Jorge Jesus antes e fosse convidado para o Palmeiras, eu duvido que ele tivesse vindo. Apesar da grandeza do time. Portanto, houve o Jorge Jesus que marcou realmente essa fase, abriu os horizontes para os técnicos portugueses virem para aqui também, e eles começaram a chegar. E começam a chegar, na minha opinião, e não pensem que é por eu ser português que defendo, estou a dar a minha opinião honesta. Eles começam a chegar todos com sucesso. O Abel Ferreira, é fácil hoje dizer que o time está maravilhoso, está montado. Eu ainda me recordo quando ele entrou, que havia muitos jogadores ali que eram dúvida. Sim. Era sim, muita dúvida. Sim. Portanto, é assim, ele fez um trabalho notável. O Luís Castro, do Botafogo, que eu conheço bem, porque não só... Vocês em Portugal gostam muito do Luís Castro, né? Eu gosto muito dele pessoalmente. Aliás, o Luís Castro começou na minha terra, em Penafiel, curiosamente, onde eu nasci, onde nasceu Abel Ferreira também. Portanto, esteve lá em Penafiel, depois esteve sempre a trabalhar no Porto, chegou a ser campeão, se não me engano, pelo Porto B, a fazer esse trabalho, até que seguiu o seu caminho. Todos eles que começam por baixo têm um dia o sonho de também gerir, serem eles o número 1, digamos assim. Mas, portanto, ele está a fazer um trabalho notável, porque o Botafogo não tinha praticamente nada, a não ser um investidor. Ok? E depois conseguiu chamar peças importantes, por exemplo. Ele deu uma declaração que eu achei muito curiosa, que eu compartilho dela, que é incrível como é que os amantes do esporte do Brasil não conhecem o Tiquinho Soares, por exemplo. Mas a verdade é que o Tiquinho Soares chegou ao Botafogo e ajudou a compor aquilo que quando ele chegou no Botafogo, eu já tinha feito alguns jogos dele no Campeonato Português, eu no SBT do Rio, eu falei, olha, o Botafogo contratou um ótimo jogador, que é o Tiquinho Soares, porque ele teve um momento bom lá em Portugal. Depois, assim, estavam esperando o Hulk, ele não é o Hulk, mas ele teve um momento bom, e depois eu acho que perdeu a confiança. Olha, né? ele jogou no Porto, estava bem, acho que qualquer portista tem que estar muito agradecido ao Tiquinho Soares, e depois ele teve uma proposta, sejamos honestos, ele teve uma proposta milionária, se não me engano foi para a China, e muitos jogadores muitas vezes esquecem a carreira e olham para o bolso e, portanto, ele fez a escolha dele. Mas eu quero chegar também ao António Oliveira. O António Oliveira, porque assim, nós não podemos também só olhar para o profissional quando ele tem excelente matéria-prima. O António Oliveira chegou a um Cuiabá que estava praticamente condenado. Sim. O Cuiabá faltou uma rodada para terminar o Brasileirão, só com milagre
é que quem está atrás, se não me engano, o É o Atlético Goianiense, Goianiense tem que tirar, tem que olha, tem que ganhar o Cuiabá Cuiabá perder e tirar 6 gols de diferença. Assim, é muito improvável. Então, o que é que significa aqui? É que mesmo esse técnico, com pouca ferramenta, digamos assim, com todo o respeito, se bem que tem lá jogadores, tem um zagueiro muito bom, que é o Joaquim, se não me engano, tem, enfim, tem o PP, mas a verdade é que fez um trabalho para aquilo que foi contratado. O Português, para resumir, é um técnico muito competente. Conhece, hein? Mas ele não conhece. Mas conhece, né? Quem falou aí que jogava cartola, conhecia os caras aí, pelo jeito. Tava falando ali do final do Brasileirão e por fim o Cuiabá não caiu mesmo, né? No finalzinho ele não caiu. Bem interessante, mano. Ele falou sobre o Jorge Jesus ter meio que, né, digamos aí, aberto as portas. Apesar de eu achar ele um mala, não dá pra discordar, porque o trabalho absurdo que ele fez em 2019 realmente fez todo mundo olhar mais pros técnicos portugueses. Não sei dizer se foi isso que fez o Palmeiras olhar pro Abel Ferreira e se foi isso que fez o Abel Ferreira olhar pro Palmeiras, mas acabou que deu certo, né? Depois ele foi lá, o Abel Ferreira eliminou ele lá na Champions, deu certo, né? Não, com certeza não foi só isso, mas com certeza também ajudou. Mas enfim, né? Interessante a fala aí, né? Alguém de lá falando sobre o futebol daqui, falando sobre os técnicos também. Muito interessante mesmo. E é isso, é no podcast lá do Theo José, chama, deixa eu ver aqui, Pode Pai, Pode Filho, da hora o nome. Então se inscreve lá, dá essa força pro Theo José também, que é um cara da hora pra caramba, beleza? É nóis.